Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículos 5, 6 e 7. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quantos podem glorificar ao Senhor pela sua palavra nesta noite? Meus irmãos, no domingo passado, agora, o evangelista irmão Diogo, trazendo uma mensagem da palavra de Deus, uma palavra que impactou os nossos corações, ele fundamentou a sua palavra no fato de que Jesus ressuscitou em Jerusalém, e foi um fato realmente estrondoso, extraordinário, fenomenal. Mas Jesus, quando ressuscita, ele tira os discípulos do holofote da capital e os leva de volta aonde tudo começou, lá na Galileia, fora do centro de Israel, fora do bochicho, fora do lugar onde as coisas aconteciam. Provavelmente, humanamente falando, aquele seria o melhor momento para Jesus começar a sua igreja. Ele tinha acabado de ressuscitar. A Bíblia diz que foram vistos pessoas também que tinham ressuscitado junto com Jesus, andando pela cidade. A cidade estava empolvorosa. Aquele talvez seria um momento mágico de se começar um empreendimento, um momento do ápice da pujança. Mas Jesus tira os discípulos daquele centro e os leva de volta à Galileia, a um lugar escondido, a um lugar menor, aonde tudo havia começado. E pensando sobre isso, me parece que a partir daí se desenvolveu no coração dos discípulos e dos apóstolos esse modus vivendi, de tratar personalidades como coisas secundárias. Se desenvolveu no coração dos apóstolos esse estilo de vida, um estilo de vida que o que tem que aparecer não é o nome, o que tem que aparecer não é o sobrenome, o que tem que aparecer não é quem está fazendo, mas é aquele que está usando. Você não vai encontrar nos primórdios da igreja a ideia de culto à personalidade. Você não vai encontrar nos primórdios da igreja a ideia de que pessoas eram adoradas, eram endeusadas. Não. O que você vai encontrar é Cristo e só Cristo sendo proclamado e sendo adorado, e nele, por ele, todas as coisas sendo reconhecidas como obra única e exclusivamente dele. Qualquer coisa diferente disso era doença. Qualquer coisa diferente disso era anomalia. Qualquer coisa diferente disso era desvio doutrinário. E nessa igreja de Corinto, você observa que havia esse desvio doutrinário. Nessa igreja de Corinto,
havia essa tendência, havia esta queda, havia esta veia de tornar pessoas, colocar pessoas, dar a pessoas um papel maior do que o papel que elas tinham. Você observa aqui pelo menos 4 grupos no texto: aqueles que se diziam de Paulo, aqueles que se diziam de Pedro, aqueles que se diziam de Apolo, e o 4º grupo, que era aqueles que se diziam de Cristo. Quer dizer, uma igreja que estava completamente fragmentada, uma igreja completamente dividida, seguindo a gente, seguindo a homens. Não que esses homens contribuíssem para isto, mas como uma doença, como uma anomalia, como algo humano mesmo, como uma carnalidade. As pessoas tinham essa tendência de seguir a homens, de atribuir aos homens um valor maior do que eles têm. Claro que Deus usa homens, claro que Deus opera através de homens, claro que Deus trabalha através de homens, claro que Deus deu dons a homens, claro que o Espírito Santo é derramado sobre homens, mas quem faz, quem opera e quem deve receber honra, glória e louvor pela operação não é o homem e somente o Senhor. É Ele que é digno de honra, de glória e louvor. E essa é algo que nós precisamos lutar contra isso. E isso muitas vezes ele vai estar velado no nosso coração. A gente procura saber quem vai pregar para vir para o culto. Eu já vi gente se levantar na hora da mensagem porque quem vai pregar não era do agrado dele. A gente procura saber quem é que vai cantar, quem é que vai dirigir o culto. A gente é seletivo no culto que a gente vem. Eu vou naquele culto que é o culto que eu mais gosto, e o outro? A gente está na fila de oração. Quantas vezes eu já vi aqui? Não, mas por aí, aqui não acontece não, por aí acontece muito. A gente está na fila de oração, tem 10 irmãos aqui, e se a gente calcular e ver que a gente vai cair debaixo da mão de alguém que a gente acha que não é tão santo, a gente chega para o irmão com um ar de educação: pode ir à minha frente. Aquele ar de educação: pode ir à minha frente. Como que se fosse a mão daquele irmão que fosse te abençoar. Como se fosse a mão daquele irmão que fosse transmitir para você alguma coisa, ou deixar de transmitir para você alguma coisa. Não é a mão do irmão, não é a oração do irmão, não é a pregação do irmão, não é o louvor do irmão, é a unção do Espírito Santo presente no lugar, que vai curar, vai libertar e vai transformar. A gente veladamente, nós reproduzimos na nossa vida cristã esse comportamento sectarista, esse comportamento discriminatório, esse comportamento exclusivista, este comportamento seletista. E aí, o apóstolo Paulo, ele é enfático, ele é cirúrgico, ele é agudo, ele é inflamado, ele é objetivado nas sanções, nas admoestações a esse comportamento carnal. Isto não é demônio. A coisa mais fácil que tem de lidar é com o demônio. Porque demônio, você diz, sai em nome de Jesus, ele sai. Mas a carne, irmãos, a carne, isso aqui não é demônio, isso aqui é carne.
A carne, ela não sai sob o comando do nome de Jesus. A carne, ela tem que ser subjugada, escravizada, diariamente, dominada. E à medida que ela é dominada, e nós vamos sendo assenhorados da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, mas do próprio Espírito Santo. Esses sintomas carnais vão sendo expurgados da nossa vida. Nós vamos sendo libertos. Não é só o pecador que precisa de libertação, não. Nós também precisamos de libertação diária. Nós vamos sendo libertos desses sintomas, dessa carnalidade. Aí Paulo vem sendo agudo, dizendo: quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros. A palavra aqui é a palavra doulos, é a palavra servo, é a palavra de quem se despe de todo o seu conhecimento, de tudo que sabe, de tudo que pode, e se coloca como serviçal, é o menor. Parece que o ministro hoje adquiriu um status completamente diferente do status que a Bíblia dá. O ministro hoje é aquele que tem um terno Armani, a gravata de seda italiano, o sapato de 4 cores, aquele camarada que usa um anelzão no dedo, que a foto dele está no Facebook, está nos cartazes. Quando o ministro, no termo bíblico, ele é um servo. Como o tema ontem do debate, falando sobre liderança, uma das crises que nós temos várias crises relacionadas à liderança hoje, várias crises relacionadas nós tratamos disso há alguns meses aqui, mas uma das crises que liderança hoje sofre, e eu falo de liderança na igreja, liderança no trabalho, liderança na família, é a crise de confundir liderança com chefia. É a crise do autoritarismo, do eu mando, eu faço, faz porque eu quero. É claro que nós temos gente que não se submete a nenhum tipo de liderança na igreja, mas uma das grandes crises que a liderança enfrenta é de líderes despreparados, neófitos. Deixa eu dizer uma coisa: autoritarismo é sintoma de insegurança. Todo inseguro tem a tendência de ser autoritário. Porque se eu não posso liderar pela influência, eu tenho que liderar pelo tom da minha voz. Se eu não posso liderar pelo exemplo, eu tenho que liderar pelos meus trejeitos. Isso não é nada mais, nada menos do que um sintoma de insegurança, de despreparo, de imaturidade. São neófitos. E Paulo vai dizer a Timóteo que tais não podem ser ministros. Uma das características de Paulo fala a Timóteo é que não sejam neófitos. E ele diz por quê. Se eu não me engano, em nenhuma das outras qualificações ele diz o porquê. Não dado ao vinho, já subjar na palavra. Marido de uma só mulher, já subjar na palavra. Todas as qualificações, o resultado já subjaz na própria qualificação. Mas dessa ele diz assim: que não seja neófito. Aí ele põe uma vírgula. Para que, ensoberbecendo,
Essa é a razão. Essa é a razão. Não seja neófito, vírgula, para que, ensoberbecendo, o neófito tem uma grave tendência à soberba. Para que, ensoberbecendo, não caia na tentação do diabo. Então Paulo vai dizer: quem sou eu? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. O pelo aqui é uma conjunção, um advérbio, o professor de português diz aqui, pode dizer, de instrumentalidade. Ou seja, eu, Paulo e Apolo não fomos nada mais do que instrumentos. Oh, glórias ao nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga: você não é nada mais do que um instrumento. Vamos olhar para aquele instrumento ali, está ali. Vamos olhar para aquele instrumento. Vamos olhar. Olha ali para aquele instrumento. Toca! Vamos, gente, vamos. Faz barulho! Não vai tocar, não vai fazer barulho, não vai produzir som, não vai produzir o ritmo, mas se o nosso amigo, irmão, diácono Moisés se assentar ali como estava sentado, vai tocar, vai produzir som, vai produzir ritmo e vai adorar a Deus. Você sozinho não produz som, não produz ritmo, não toca, não abençoa, mas se o Espírito Santo te tomar, te usar, você vai produzir ritmo, vai abençoar, vai ajudar e vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais, instrumentalidade, pelos quais cresces, e conforme, da mesma forma, o que o Senhor deu a cada um. É Ele que deu a Apolo, é Ele que deu a Paulo, é Ele que deu a Pedro, é Ele que deu a Rafael, é Ele que deu a Irapuã, é Ele que deu a Márcio, é Ele que deu a Mosaniel, é Ele que deu a Davi, é Ele que deu a Sérgio, é Ele que deu a você. Sem Ele nós não somos absolutamente nada. Aí ele vai afirmar: eu plantei, Apolo regou. Tivemos o nosso papel, porque o Senhor nos usou, nós tivemos a nossa parcela de contribuição. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Aí, como para acabar com qualquer tendência, alguém dizer: então o cara é bom porque ele plantou. Não, mas afinal de contas eu contribuí. Eu plantei. Não, eu contribuí, não, eu reguei. Aí Paulo, para dar uma cajadada e acabar com qualquer tipo de vão orgulho, ele se levanta e diz: pelo que nem o que planta. Quero ver você dar glória agora. Porque eu estou semeando, eu estou plantando. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento.
posso entender no texto é que o valor, o resultado, o crescimento não está nem no que planta, nem no que rega, mas na semente. Que o Senhor colocou na mão daquele que semeia. E a semente, que foi o embrião do ministério de Jesus, desde o início, e foi o embrião da igreja primitiva, a semente que é o motivo pelo qual a igreja superou as perseguições dos primeiros séculos, o motivo pelo qual a igreja superou a noite de São Bartolomeu, em que 70 mil cristãos foram acesos para iluminar as ruas de Roma. A semente pelo qual a igreja superou as covas dos leões, as fogueiras feitas em praça pública. A semente pelo qual Policarpo, quando o imperador chegou para ele e disse: nega o teu Deus, senão você vai ser lançado nessa fogueira. A fogueira foi aquecida, você vai ser lançado nessa fogueira. E Policarpo abre a voz e diz: há 86 anos eu sirvo a esse Deus e ele nunca me negou. Como é que eu posso negar-lhe agora nesse último e derradeiro momento? A semente que tem feito com que a igreja passe por todos os tipos de atrocidades pelos séculos. A semente viva e incorruptível não é outra senão a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Paulo estava, na realidade, querendo ensinar a igreja de Corinto é que a verdadeira razão da nossa fé, da nossa edificação, não é o instrumento, mas é a semente, é a palavra. Por que você vê tanta gente desconcertada cantando e o povo sentindo a presença de Deus? Por que você vê tanta gente desconcertada pregando e o povo sentindo a presença de Deus? Por causa da semente. É a semente que produz vida. E pensando sobre a palavra de Deus, nós poderíamos aqui dar várias ênfases ao valor da palavra de Deus, mas nós poderíamos dizer algumas coisas. Nós poderíamos dizer, por exemplo, em primeiro lugar, que a palavra de Deus, ela gera. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. É um texto que você conhece. João capítulo 3, versículo 4 e 5. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todas as vezes que você vê na Bíblia águas no plural tem duas representações, dois símbolos, não é? Águas no plural pode representar
pode representar o Espírito Santo, ou águas no plural pode representar lutas, adversidades, provações. Mas água no singular, na Bíblia Sagrada, ela representa a palavra de Deus. E o que Jesus estava dizendo, outro dia eu ouvi um pregador no rádio dizendo isso, convidando o povo para ser batizado. Próximo domingo teremos um batismo na nossa igreja, e você que quer nascer de novo, venha, porque você vai ser batizado, e ao ser imerso nas águas, você vai nascer de novo. Esta água que Jesus está falando para Nicodemo não é a água do batismo. Essa água que Jesus está falando para Nicodemos é a palavra de Deus. Senão eu teria que dizer que só é salvo aquele que é batizado. E o ladrão da cruz foi batizado? Não. E Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O batismo não salva ninguém, mas todo crente verdadeiramente salvo tem o desejo de ser batizado. Porém, nós não somos gerados ou regenerados no momento do batismo. Nós somos gerados no momento em que a palavra de Deus encontra guarida no nosso coração, gera fé em nosso coração. Nesse momento, nós somos transformados em nova criatura. E além de sermos transformados em nova criatura, para o pentecostal cair do banco, nessa hora nós somos batizados com o Espírito Santo. O pentecostal cair do banco. Não, mas eu pensei que eu era batizado com o Espírito Santo na hora que eu falasse labalaio. O falar em outras línguas é um revestimento de poder. O falar em outras línguas é uma outra experiência. Mas imersos no Espírito, batizados no Espírito, somos quando somos salvos em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela gera. Nós somos gerados pelo poder da palavra do Senhor. Veja o que Tiago diz na sua epístola. Capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade, ela foi ministrada aos nossos corações e ela produziu fé. E nesse momento que cremos, esta palavra da verdade nos gerou novamente. Nascemos de novo pela operação desta palavra da verdade. E o texto diz: para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então a palavra de Deus, olha como não há poder em quem planta. Olha como não há poder em quem rega. Mas o poder está na semente. Porque é a palavra que gera. Quem teria o poder de libertar alguém do álcool? Né, Zé Carlos? Quem tem o poder de libertar alguém das drogas? Quem tem o poder de libertar alguém do crime? Quem tem o poder de libertar alguém da prostituição? Nenhum homem tem este poder,
mas a palavra, quando é pregada no poder do Espírito Santo, ela gera fé. E quando a fé é gerada, nós somos novamente gerados pelo poder da palavra de Deus. Poderia dizer ainda que a palavra gera, mas a palavra também salva. Você está em Tiago 1, 18. Olha o que diz o 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? À medida que a palavra está sendo pregada hoje à noite, a tua alma vai sendo salva. Vai sendo salva no sentido, nós já fomos salvos, já pregamos aqui sobre isso, que a salvação ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos do poder do pecado, nós somos salvos das nossas apetites carnais, e nós seremos salvos desse corpo carnal. Então a salvação ela tem 3 tempos. À medida que nós somos submetidos à palavra, a própria palavra funciona como espelho. E no espelho eu enxergo as minhas debilidades. No espelho eu enxergo os meus erros. No espelho eu enxergo as coisas que eu preciso mudar na minha vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo, à medida que essas coisas vão me sendo mostradas, o apóstolo Tiago vai dizendo, eu vou rejeitando a imundícia e o acúmulo da malícia. E com mansidão, a palavra vai sendo enxertada na minha vida e a minha alma vai sendo salva. 1 Pedro capítulo 2. Melhor. Oh, bendito seja o nome do Eterno. Filipenses capítulo 2. Mais atrás um pouquinho. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha o que diz o texto. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida. Não basta ouvir a palavra, é preciso reter, é preciso guardar. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, observe que o dia aí está com letra maiúscula, esse dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Cada vez que nós somos submetidos à palavra, e nós vamos retendo a palavra, nós vamos sendo preparados para o arrebatamento da igreja. Porque a palavra vai mudando a nossa mente, vai mudando os nossos hábitos, vai mudando os nossos costumes, vai mudando o nosso jeito, vai mudando o nosso trejeito, vai nos transformando e nos amoldando e nos conformando com a imagem de filhos de Deus. Durante muito tempo nós nos enganamos. Durante muito tempo nós achamos que alguém de cima do púlpito da igreja poderia ditar como fazer. O tamanho da sua saia tem que ser abaixo do joelho 3 palmos. O tamanho do seu cabelo
tem que ser na cintura. O tamanho da sua manga tem que ser no punho. E a gente achando que impondo esse legalismo, impondo esses costumes, estávamos salvando vidas. Mas esses costumes apenas serviam para mudar o estereótipo, porque o interior, legalismo não muda. O interior só pode ser mudado através da água, através da lavagem de água, e isso só se dá por meio da palavra de Deus. E é a palavra que vai sendo pregada, vai sendo ensinada, que vai mudando a nossa mente. E à medida que a nossa mente vai sendo mudada, os nossos sentimentos também vão sendo mudados, e por conseguinte, as nossas ações também serão mudadas. A palavra gera, a palavra salva. Eu poderia dizer ainda que a palavra liberta. Texto que você conhece, João capítulo 8. Vê lá o que diz o texto. Eu sei que muitos conhecem, mas muitos são novos convertidos. João capítulo 8. Olha as próprias palavras de Jesus, no versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes. A palavra permanecer aqui é a palavra grega menou. E a palavra menou, ela fala de habitar. A palavra menou, ela dá a ideia de uma casa, aonde eu entro e habito e moro. Então eu não sou chamado para ter uma experiência intelectual com a palavra. Eu não sou chamado para ter apenas uma experiência en passant com a palavra. Eu sou chamado para entrar na palavra. A palavra aqui é meno, é entrar, é habitar, é morar. Isso não é algo instantâneo, isso é um processo, que todos nós estamos nele, mas precisamos estar nele. A palavra precisa morar em mim, e eu preciso morar na palavra. Lá no capítulo 14, Jesus vai dizer que a palavra precisa meno em vós, ou seja, a palavra precisa permanecer em vós. Jesus disse, vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, morarem em vós, habitarem em vós. Se a palavra habitar em mim, ela vai mudar a minha mente, vai mudar os meus sentimentos, vai mudar o meu comportamento. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, se vós morardes, se vós habitardes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra liberta. A palavra traz libertação de mente, libertação de conceitos, libertação de preconceitos. Quando a gente fala de libertação, a gente pensa logo de ser liberto da Maria Mulambo, ser liberto da Maria Padilha, ser liberto do Exu Caveira. Mas como nós precisamos ser libertos dos nossos preconceitos, como nós precisamos ser libertos da nossa carnalidade, da nossa impetuosidade, do nosso jeito de ser. Como precisamos ser libertos da nossa arrogância, da nossa pedância, do nosso altivismo. E isso não é possível senão por intermédio da palavra. À medida que a palavra entra em nós, e nós entramos na palavra, nós vamos sendo libertos de toda a nossa carnalidade.
E isso precisa ser um processo, mas um processo que não cesse até o dia que Cristo verdadeiramente seja visto na nossa vida. Até o dia que Cristo seja visto em todas as áreas da nossa vida. A palavra gera, já falamos, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra regenera. Nós lemos aqui já em 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1. Volta lá esse texto. Esse texto é lindo. Vamos ler a partir do versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Eu vou ler esse texto até o 25. Você vai tomando posse disso. Vai tomando posse. Ao final você glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Toma posse disso para a tua vida. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Versículo 23. Sendo de novo gerados, nós pertencemos a uma nova semente, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? É esta palavra, é desta palavra que fomos regenerados, que fomos gerados de novo. Humanamente falando, nós temos as características dos nossos pais, porque herdamos os genes dos nossos pais. Mas espiritualmente falando, nós precisamos adquirir as características de Cristo, porque fomos gerados ou regenerados pela palavra de Cristo. É uma nova semente. Então precisamos produzir os frutos dessa nova semente. É a palavra que vai nos limpando. Olha o que Paulo diz aos Efésios capítulo 5, também um texto que você conhece. Efésios capítulo 5, veja lá o que diz o texto. Versículos 25 e 26 e 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também... Aí ele faz a comparação. Esse é o sentido que Paulo vai dizer. Obrigado.
Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a com a lavagem pela palavra, pela aplicação de regras, pela aplicação de costumes. Pode isso, faz aquilo, vem aqui, vai lá, é aqui, assim, a hora tal, não. Pela palavra, com qual objetivo? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isto só é possível pelo poder da palavra. Enquanto a palavra está sendo aqui ministrada, você não está vendo crente pulando, crente saltando, crente rodando. Embora eu goste de pular, goste de saltar, goste de rodar, mas você não está vendo nada disso aqui. Mas o Espírito Santo está aí, ó. O Espírito Santo está presente. E ele está mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando o nosso sentimento. E você vai perceber que na hora que essa palavra tiver que colocar em prática, o Espírito Santo vai te lembrar de todas as coisas. Opa, eu ouvi e eu preciso colocar em prática aquilo que eu ouvi. A palavra gera, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra regenera, a palavra santifica. João 17:17, você conhece? O que está escrito lá? Santifica-os na verdade. Sei que muitos crentes conhecem, mas muitos não conhecem, então abre lá. João 17:17. Nessa última oração, antes de Jesus ser preso, no Getsemane, vamos ler juntos aí o versículo 17. João 17:17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pode ser melhor, pode ser melhor. 1, 2, 3. A tua palavra é a verdade. É a palavra que santifica. João 15, você está no 17, vai para o 15. Versículo 3. Vamos ler juntos também. João capítulo 15, versículo 3. Vamos ler juntos bem forte. 1, 2, 3. Pode ser melhor. Vamos lá. Vós já, isso é vamos ler profeticamente. Com uma Bíblia, com uma mão você segura a Bíblia e os olhos você olha para o teu irmão aí e profetiza. Isso é que você tem que profetizar para a vida do teu irmão. Não é que ele vai ter carro, casa, emprego, mas isso você tem que profetizar para ele. Vai com autoridade profética. Vamos lá. 1, 2, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se ele tomar posse, ele vai dar a maior glória que ele já deu essa noite. A palavra santifica, a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra restaura. Oh, recolabasandarabaceia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A palavra produz fé, já falamos isso aqui. Nós precisamos entender que fé é diferente de crença. Todo ser humano tem um tipo de fé, que a teologia chama de fé natural, não é? Mas essa fé não é suficiente para promover nem salvação, nem santificação. Eu tenho fé
que daqui a pouco eu vou sair daqui e vou chegar na minha casa. Eu tenho fé que eu vou descer essas escadas e vou sair de um patamar mais alto para um patamar mais baixo. Isso é uma esperança, uma expectativa. Isso não promove salvação e não promove santificação. Mas o que promove a salvação, a santificação, a minha relação com Deus, não é a fé natural. É a fé que é plantada no nosso coração através da manifestação e da exposição da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você conhece também. Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que a palavra vai sendo pregada, o Espírito Santo vai gerando fé no nosso coração. E é essa fé que me ajuda a me apropriar das coisas espirituais. Essa é a fé que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículos 5 e 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Todo aquele, olha como a nossa relação com Deus, ela precisa ser intermediada por esta fé. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Esse crer não é um crer meramente intelectual. Esse crer é um crer gerado pela ação do Espírito Santo. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então a palavra de Deus, ela gera essa fé e ela aumenta. Essa fé pode ser aumentada. Os discípulos não oraram lá? Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que essa fé é aumentada? Como é que essa fé é amadurecida? Não é lendo Caras contigo, Marie Claire. À medida que você vai se expondo à palavra, ela vai gerando o amadurecimento dessa fé. O robustecimento dessa fé. O aprofundamento dessa fé. Então, meu irmão, leia a palavra, medita na palavra, ouça a palavra, coma a palavra. E essa fé vai sendo amadurecida e robustecida para a glória do nome do Senhor. Finalmente, a palavra, ela nos atrai. Ela nos atrai a Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, para nós orarmos, versículos 40 e 4 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Os calvinistas gostam desse texto, não tem nada a ver com nada. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus.
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha o poder de atração da palavra. Daí você pode entender porque, ao invés de muita gente se aproximar de Deus, eles se afastam de Deus, porque falta a palavra no seu coração. Porque quanto mais eu sou exposto à palavra, quanto mais eu me submeto à palavra, mais eu sou atraído a Deus. Mais eu sou atraído às coisas de Deus. Quanto mais, é a verdade também é a mesma coisa. Quanto mais eu me afasto da palavra, quanto mais eu me distancio da palavra, mais eu me distancio de Deus. É por isso que a palavra precisa estar pulsando no nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente cada vez mais estarmos atraídos a Deus. E finalmente, eu quero ler com você o capítulo 14, ainda de João, que você está aí, versículo 21 e 23. 21 e 23, vamos ler de pé. 21 e 23, vamos ler juntos. E ao final você vai dar uma glória a Deus que você já deu essa noite. Mas esse glória a Deus precisa representar uma decisão de, a partir de hoje, você reservar um tempo precioso da tua vida para estar meditando na palavra, para estar se submetendo à palavra, para estar estudando a palavra, não intelectualmente, mas como vida para a tua vida, como vida para a minha vida. Vamos ler juntos? João capítulo 14, versículo 21 e 23. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. Vinte e três, bem forte. Aleluia! Olha aí no que diz o 24. Quem não me ama, olha aí, irmão, isso é muito sério. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quantos amam esta palavra? Vamos viver essa palavra. Vamos amar esta palavra. Vamos a cada dia pedir ao Espírito Santo que coloque no nosso coração sede pela sua palavra, para que sejamos gerados, regenerados, santificados, purificados, vivificados, transformados, libertos, avivados pelo poder da palavra de Deus. Irmão, o crente que está fundamentado na palavra de Deus, ele não precisa de estar sentindo nada. Ele não é crente Jacinto. Já sinto a presença de Deus. Ele pode não estar sentindo nada, mas ele sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que Jó estava sentindo? O que Jó estava sentindo? Dor, angústia, traição, depressão, abandono. Mas quando a mulher dele diz: amaldiçoa teu Deus e morre, ele diz: mulher, como uma louca falas tu, porque eu sei que o meu Redentor vive.
E ainda que a minha pele esteja consumida, os meus olhos verão o Senhor. O que Paulo estava sentindo? 5 quarentenas de açoite menos uma, desceu no sexto semi-morto, naufrágio, prisão, traição dos de dentro, traição dos de fora, cuidado das igrejas, espinho na carne. O que ele estava sentindo era tudo de ruim. Mas ele pôde se levantar e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa segurança, ela só pode ser promovida pela palavra. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Cante. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Esse saber aqui, ó, só pode ser promovido pela palavra. Pai de amor bondoso, cante. Venho, pois, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos. Pois é, pega aí, pega a Bíblia aí, pega a Bíblia, levanta, levanta. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Cante bem forte. Perfeitos Seus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tem, também sei, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente. Olha aí a palavra, do que tudo que sentimos, infinitamente mais, do que tudo que pensamos, infinitamente mais, do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus, meu Senhor. Pois sei que tem vindo, também sei, pra fazer infinita, pra fazer e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre todos nós, nos fazendo amar, viver, ruminar, meditar, vivenciar a palavra, hoje para todo sempre, até o dia que estaremos face a face com a própria palavra, para todo e todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Eia! Eia! Eia!
Dá um abraço no teu irmão aí, diga: vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.